Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do professor Lima, em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o estado de desenvolvimento da ciência em Sergipe e no Brasil, mediante diálogo com os pesquisadores. Entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral e estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje, teremos o prazer de conversar com o professor Antônio Martins de Oliveira Júnior. Nós vamos conversar sobre a sua trajetória educacional, sobre os projetos científicos que ele está desenvolvendo e sobre o retorno desses projetos para a nossa sociedade. O nosso convidado é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Sergipe e possui mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem especialização em administração universitária pela Universidade Estadual de Londrina, com estágio na Universidade de Tucson, nos Estados Unidos, além de capacitações em inovação, patentes e transferência de tecnologia. Atualmente, ele dirige a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFES, com atuação principal na gestão de inovação e propriedade intelectual. Desenvolve pesquisa nas áreas de alimentos, química, biotecnologia, gestão de inovação, divulgação científica, transferência de tecnologia e prospecção tecnológica. Desenvolve parceria com a Universidade de Madrid na temática de gestão da inovação e ação conjunta com empresas na modalidade de segredo industrial para transferência de conhecimento com foco na otimização e desenvolvimento de novos produtos e processos. É inventor de 5 patentes solicitadas no Brasil, um software, além de 3 marcas registradas. Desenvolveu tecnologias que já são inovações tecnológicas utilizadas pelas empresas Ambev, Siquini e Poli Brasil. Atua na extensão tecnológica e já possui mais de 20 projetos individuais, institucionais e em redes acadêmicas e universidade e empresa. Desde 2015, coordena os laboratórios multiusuários de engenharia de alimentos e inovação e o Laboratório Integrado de Modelagem e Otimização de Processos. É autor ou organizador de mais de 80 artigos científicos, 4 livros e 12 capítulos de livros. Orientou ou co-orientou 3 projetos de doutorado, 18 de mestrado, 40 alunos de iniciação científica e 25 alunos de iniciação em desenvolvimento tecnológico, além de ter supervisionado um projeto de pós-doutorado. É membro do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, e participou ou coordenou a elaboração e revisão de projetos pedagógicos de cursos de graduação, pós-graduação lato e estrito sensu, na UFES, na UFAL e na UNIT. Foi coordenador da Câmara Básica de Tecnologia e Inovação da FAPTEC, Sergipe, exerceu o cargo de pró-reitor de graduação e acadêmico na UNIT, além de subchefe do Departamento de Tecnologia de Alimentos da UFES. Atualmente, é professor associado do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Sergipe,
onde atua no curso de graduação em Engenharia de Alimentos e no programa de pós-graduação em Engenharia Química e Ciência da Propriedade Intelectual. Muito obrigado, professor Martins, por ter aceitado o nosso convite. E, para início de conversa, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a sua trajetória educacional. Eu peço que fale sobre a sua formação básica e universitária e diga o que foi que o levou a essa carreira acadêmica. Com a palavra, professor. Muito obrigado, professor Lima, muito obrigado pelas palavras. Parece que o currículo é grande, mas o currículo ele é pequenininho, e eu acho que ele está muito mais centrado, e o senhor sabe bem disso, que a gente fica muito alegre na formação dos nossos alunos, e depois, quando nós os vemos posteriormente. Estava no FASC semana passada, aí me vem um aluno que diz assim: oi, professor, você foi um dos melhores professores que eu já tive. E a gente, professor, a gente nem se lembra direito. Digo: oi, tudo bem e tal, como é que você está? Aí ele fala: ah, você foi meu professor tal época. Isso é que nos deixa orgulhosos. Mas com relação à formação, eu sou sergipano, nasci aqui em Aracaju, em 1971. Meus pais são de Japoatã, meu pai falecido, Antônio Martins, minha mãe Genilda Martins, ainda vivos e ainda viva, e logo cedo a gente veio para cá, para Aracaju. Nasci aqui em Aracaju e logo de Aracaju eu fui para Catu. Meu pai trabalhava na Petrobras, e aí eu fiz a minha educação infantil em Catu. Voltamos para cá, para Aracaju, quando eu tinha uns 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, e aí eu fui estudar no Grêmio Escolar Graco Cardoso, que fica ali na rua Zaqueu Brandão. Lá eu estudei até a 4ª série, não tinha 5ª série no Graco à época. Do Salvador, do Graco, eu fui para o Colégio do Salvador, e aí fiquei no Colégio do Salvador da 5ª ao 3º ano científico, e depois fiz vestibulares. E aí, na época nossa era vestibulares, ainda não era o Enem, nós tínhamos que escolher para onde nós iríamos fazer, e eu lembro que eu fiz vestibular para Engenharia Química aqui na Universidade Federal de Sergipe, Engenharia Elétrica lá na Federal de Campina Grande, e Medicina na Federal da Bahia. E a medicina era muito mais para agradar minha mãe do que outra coisa. E aí eu tive a felicidade de ser aprovado nos 3 e optei por cursar o curso de Engenharia Química aqui na UFES, professor Lima, porque tinha o tão falado polo cloroquímico, que seria inaugurado aqui na década de 90, e aí eu esperava que seria. Eu lembro que eu vim assistir palestra antes de começar o curso, aqui na própria Universidade Federal de Sergipe, mas o polo não vingou o Porto. Me formei aqui na Universidade Federal de Sergipe com 4 anos e meio, adiantei um pouquinho o curso e fui partir para a pós-graduação. Na pós-graduação, eu tinha escolhido algumas opções que eram... Ah, não, tem um detalhe importante da formação, professor. Quando eu me formei, para fazer o estágio, uma das coisas que eu sempre disse aqui é que eu não queria fazer o estágio aqui no estado de Sergipe, que eu queria fazer o estágio fora do estado. Aí naquela época tinha os processos seletivos, eu participei de um processo seletivo da Petrobras e fui selecionado para estagiar na refinaria Landulfo Alves, lá em Mataripe. Ainda era da Petrobras, não é como é do grupo chinês hoje em dia. Fui lá para
para Mataripe, e foi quando, efetivamente, eu acho que eu consegui visualizar que toda essa formação acadêmica, formação escolar que eu tive durante o Graco e o Colégio do Salvador, e particularmente a formação que eu tive no curso de Engenharia Química daqui, com professores Nonato, professores Zé Américo, professores João Dávila, foram fundamentais para que eu me saísse bem no estágio e pensasse em outras opções. E aí eu parti para o mestrado, assim que me formei, me graduei. No mestrado eu tinha algumas opções, era Federal de São Carlos, USP, Unicamp e COP na Federal do Rio de Janeiro. E eu tinha decidido, professor Lima, que eu queria ir para São Carlos, porque eu conhecia a Federal de São Carlos e eu adorei a Federal de São Carlos. Adorei o professor Dermeval, que me recebeu para me apresentar a faculdade antes. Adorei a cidade, era uma cidade pequena, parecida com Aracaju, uma cidade essencialmente universitária. Eu digo, vou para lá. Só que aí não saiu a resposta de São Carlos, saiu a resposta da COP, acabei indo para a COP, no Rio de Janeiro, e quando eu tinha uns 2 meses que estava na COP, saiu o resultado de São Carlos, mas aí eu já estava no Rio, com bolsa. Eu digo, olha, sabe de uma, eu sei que eu queria muito ir para São Carlos, mas eu vou ficar aqui na COP. Aí fiz o mestrado, terminei o mestrado na COP, e logo após o mestrado eu decidi que eu precisava complementar a minha formação com alguma atividade profissional na área de engenharia química. E aí foi quando eu comecei a minha experiência industrial. Nessa experiência industrial, eu saí para trabalhar na Siquini, Companhia Petroquímica. Depois da Siquini, Companhia Petroquímica, eu fui para a Companhia Cervejaria Brahma, aqui no estado de Sergipe. Eu vim só partir a fábrica aqui de Estância. Depois de partir a fábrica de Estância, voltei para o Polo Petroquímico de Camaçari. E quando chegou em 2001, aí como eu trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento, na Poli Brasil Resinas, eu vi a possibilidade de continuar os meus estudos com uma formação de doutorado. E aí eu voltei para fazer o doutorado na COP, porque a gente tinha uma unidade em Duque de Caxias, e como a gente viajava frequentemente para o Rio de Janeiro, eu consegui conciliar o doutorado e a atividade na indústria. Finalizei o doutorado em 2006, na COP, lá na Federal do Rio de Janeiro, e em 2005, um ano antes de finalizar o doutorado, a nossa empresa era uma empresa multinacional, com participações de grupos chineses, coreanos e italianos. Veio uma mudança estratégica da instituição para que a gente mudasse da Bahia para o estado de São Paulo. E aí o nosso grupo de pesquisa e desenvolvimento, nós éramos 5 engenheiros químicos, um químico, um físico e um técnico em química. E aí basicamente só foi o nosso gerente para São Paulo e todo mundo saiu da empresa. E aí eu enveredei na área acadêmica, depois disso, Federal da Bahia, Universidade Tiradentes, e desde 2009 aqui na Universidade Federal de Sergipe. Muito bem, professor. É uma caminhada longa e eu destacaria aí dessa sua fala 2 coisas que eu considero realmente importantes. A primeira é a importância de bons professores no curso de Engenharia Química, professores aí que você citou, que eu conheci todos, certo? Né? No período de atuação aí no curso de Engenharia Química, e esse curso realmente ele era conhecido, primeiro porque tinha bons professores, tinha uma boa estrutura, mas também era conhecido porque havia uma expectativa da ligação profissional desse curso com o polo cloroquímico, com alguns avanços que nós deveríamos ter na industrialização aqui do Nordeste. Então, esse foi um dado interessante. Depois,
Ó, eu vejo também um dado que é interessante na sua formação, foi que você já começou a ter um vínculo com a pesquisa, né? Desde na graduação, na pós-graduação, fazendo os estágios. É uma carreira que é interessante porque você foi para a indústria, mas e depois voltou para a academia. Então, chega na academia com uma experiência, né, lá da indústria. Professor, eu queria fazer o seguinte, que nessa sequência, você faça o seguinte, eu gostaria de ouvir sobre os projetos que você tem desenvolvido aí nesses últimos tempos, com a sua chegada aí na Universidade Federal de Sergipe. Eu vi há pouco que desenvolveu atividades, outras, em outras instituições, mas eu gostaria de ouvir os projetos que tem desenvolvido aí nesse departamento de engenharia química, junto com alimentos e assim por diante. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, a atuação na graduação tem sido voltada para o curso de Engenharia de Alimentos e na pós-graduação tem sido voltado para o mestrado em Engenharia Química e o mestrado e doutorado em Ciência da Propriedade Intelectual, que é uma área que eu estou mais enveredado no momento. Desde que a gente chegou, a gente procurou trabalhar na área de alimentos com uma linha de produtos, com uma linha de produtos desidratados. Então, procuramos desenvolver novas tecnologias, dada o mercado que a gente tem de frutas tropicais aqui no Nordeste. A gente procurou desenvolver tecnologias que aumentassem o tempo de prateleira dos alimentos e que potencialmente a gente conseguisse levar esses produtos para exportação. E essa foi uma primeira linha que a gente começou a desenvolver aqui. Uma segunda linha que a gente começou a desenvolver aqui foi a linha do concentrado proteico, que é uma linha que eu tenho trabalhado até hoje, que é a produção de concentrado proteico a partir da moringa. Nós avaliamos 3 métodos de obtenção para obter esse concentrado proteico. Desses 3, 2 métodos foram viáveis do ponto de vista de produção. Conseguimos redigir 2 patentes sobre esses processos, já fizemos a solicitação das 2. Uma patente já foi concedida, e essa patente é que a gente vem trabalhando com uma empresa do estado de São Paulo e Santa Catarina, vislumbrando a transferência de tecnologia dessa obtenção do concentrado proteico para essa empresa do estado de Santa Catarina e São Paulo. Essa transferência de tecnologia, a gente já fez o acordo de confidencialidade, já começou o processo, mas ela está na modalidade que na propriedade intelectual, que a gente chama de segredo industrial. Tem uma pequena diferença do segredo industrial e da patente, que a patente ela é temporal. Então, ela permanece durante 20 anos. Já o segredo industrial, enquanto ninguém basicamente abrir a boca, está todo mundo tocando. Não sei o quão isso durará, mas é um processo interessante. A gente fez uma remodelagem do projeto, que a gente obteve um teor de proteína elevado a partir da folha da moringa, algo em torno de 68%, 72% de proteína. Só que a Anvisa ela proibiu a comercialização de produtos oriundos da moringa para o consumo humano. E essa empresa ela não está interessada no consumo humano, ela está interessada para ração de alimentos de animais monogástricos. E é nessa linha que a gente tem
usando uma linguagem de startupeira, a gente deu uma pivotada da área humana para a área animal. Uma outra linha de trabalho que a gente vem fazendo é a linha de propriedade intelectual, onde a gente tenta trabalhar principalmente a questão da valoração da tecnologia e da transferência de tecnologia, principalmente da academia para o setor produtivo. Basicamente, são essas três linhas. Professor, eu tenho uma... sempre que eu tenho um contato com pessoas que não são da universidade, alguns até formadores de opinião aqui no Estado, mas não necessariamente pessoas que convivem mais de perto com a universidade, uma coisa que eles sempre perguntam é o seguinte: quais são os benefícios que esses projetos trazem para a sociedade sergipana? Neste caso específico do curso de alimentos, e neste caso específico também da questão da propriedade intelectual, eu creio que esse seu trabalho é um dos que tem mais a mostrar para essas perguntas que as pessoas fazem, né? Os benefícios que esse projeto todos trazem para a sociedade sergipana. É bem isso, professor Lima. Eu acho que a universidade ela amadureceu já o suficientemente na pesquisa científica, amadureceu o suficiente na publicação de periódicos de alto impacto, e agora eu acho que é o próximo passo que a gente tem que ir trabalhando na universidade, é levar toda essa produção científica, toda essa pesquisa básica que é realizada dentro da universidade, efetivamente para o mercado. Teve um dos programas que a gente conseguiu lançar recentemente aqui na UFES, que foi o Inova Pós, que a gente chama aqui de IPO. Ele é uma ação conjunta da coordenação de pós-graduação com a agência de inovação, para que a gente tenha, por exemplo, dissertações de mestrado e teses de doutorado, seja em qual programa de pós-graduação for, voltados para a sociedade. Então, se um aluno nosso da UFES, seja de mestrado ou de doutorado, tenha no seu tema de dissertação ou na sua tese de doutorado a resolução ou a pesquisa de algo, de uma temática, de uma empresa, de uma ONG, de uma estatal, de uma secretaria de governo, desde que seja real essa demanda, a gente tem um edital que, além da bolsa que o aluno recebe, a gente daqui da agência e da coordenação, a gente dá um auxílio em inovação para que esse aluno efetivamente atue nessa nova seara. E a gente também tem uma contrapartida da empresa. Por enquanto, a gente está trabalhando com uma contrapartida financeira, não necessariamente... A gente está trabalhando com a contrapartida econômica, não necessariamente financeira, para que ele possa. E a gente já teve o primeiro resultado disso, que é uma empresa chamada Biomulti, que trabalha aqui com os professores Paulo e professora Renata, aqui na engenharia, aqui na agronomia, onde eles estão apoiando esse projeto. A contrapartida mínima que a gente exigia era de R$ 6.800, eu acho. Mas a empresa hoje ela já aportou quase R$ 100 mil no projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido aqui, de modificação genética e desenvolvimento de tecnologia para ser aplicado, seja no estado de Sergipe, seja no país, seja na área agro como um todo. Então, eu acho que o nosso passo agora, Lima, é esse, é de estar mais próximo da sociedade. Essa informação realmente é muito boa,
a nossa ideia com essas gravações é exatamente que a gente possa disponibilizar isso para a sociedade de um modo geral, notadamente para esses formadores de opinião. Essa informação que você traz, ela é muito boa, porque significa dizer o seguinte, que para além da formação de pessoal, nós estamos trazendo resultados econômicos e financeiros para a nossa sociedade, para a nossa indústria, tá certo? Para as nossas empresas de um modo geral. Então, eu fico realmente muito, muito feliz, e principalmente com esse curso que eu vi, que eu acompanhei a criação, né? Mas Que aí, bom. professor, olha, esse trabalho seu precisaria de muitas horas para a gente falar e explicar. A gente não vai ter esse tempo nesse momento. Por isso que eu queria encaminhar aqui só uma coisa, uma última pergunta, agradecer mais uma vez, mas como uma última pergunta, para finalizar, eu gostaria que o professor deixasse uma mensagem de entusiasmo aí para a sociedade sergipana e também para aqueles estudantes que desejam seguir a carreira científica. Professor, veja, eu acho que a grande mensagem que eu tento dar para os meus alunos e que eu vou tentar deixar aqui na mensagem é que tentar fazer com que os alunos entendam que eles não precisam ficar satisfeitos quando eles estão na média. Eu acho que eles podem mais, eu acho que os jovens podem mais, eu acho que eles conseguem mais, é mais importante do que poder, eu acho que eles conseguem. Basta que a gente efetivamente dê oportunidade para que eles busquem os seus objetivos e que eles não se contentem com pouco, que eles busquem mais. Tem uma música do Gonzaguinha que eu gosto, que eu sempre uso até no slide da sala, que ele diz que a vida devia ser bem melhor, e será. Eu acho que a vida será bem melhor se a gente tiver mais oportunidade de educação para os alunos, se houver uma melhor formação dos professores, se houver uma melhor aproximação entre academia e sociedade, e que a gente não tem soluções simples. Eu não tenho aquela solução do Zap, do celular, tal. Tem que ter trabalho, tem que ter esforço, tem que ter estudo, tem que viver a universidade e aproveitar esse momento. Esse momento de universidade é um momento de aprendizado, não só acadêmico, científico, mas um aprendizado de vida. Eu gostaria muito que os alunos vivessem mais a universidade. Muito bem, professor. Olha, muito obrigado aí por essa oportunidade. Eu tenho a expectativa de que nós possamos, no outro momento, voltar a conversar e a detalhar alguns desses seus projetos. Mas, mais uma vez aqui, muito obrigado e muito sucesso aí nesses trabalhos que vem desenvolvendo. Obrigado, professor. Muito